Conta lá primeiro livro de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Glória a Deus. No finalzinho da Bíblia você vai achar. Nós vamos ler o verso 6 e 7. Amém? 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Quem achou diz amém? Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos a Deus que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai. Nos faça entender e compreender a sua verdade. Nos ajuda, muda, Senhor, a nossa maneira de pensar. Aquele que está sofrendo, ó Deus, possa ser confortado por essa palavra, possa haver ânimo, que o Senhor possa animar o seu povo, Pai, a continuar progredindo na santidade, na busca e na adoração ao Senhor, mesmo que em meio às trevas, que nós possamos olhar o Senhor e não venhamos a cair nessa noite. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Você pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, se tem uma coisa que é difícil para o ser humano, é a humilhação. É suportar a humilhação, é pensar na humilhação. Nós temos aversão à humilhação. Se tem uma coisa que deixa o ser humano muito chateado e, de certa forma, embravecido, é a humilhação. Então você passa, se alguém fala, tenta te diminuir, alguém tenta passar por você, fazendo com que você seja rebaixado, algum tipo de humilhação que você passa, isso fere a alma, isso fere o sentimento, isso vai e causa uma mágoa, causa um rancor, causa uma ira dentro do ser humano. Por quê? Porque isso fere diretamente o nosso ego. Isso fere diretamente quem nós somos como pessoa. Quando alguém tenta nos diminuir, quando alguém tenta passar por cima de nós, o homem carnal, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça com ele. Você conhece alguém que tem aquela síndrome de nunca ficar para trás? Né? Você fala que você está com um problema, ela tem 2. Você fala que você sente um tipo de dor, ela sente 3. Isso é o quê? Para de forma alguma a pessoa ser rebaixada, ser humilhada, para não ficar para trás. É a síndrome do peão promovido. Você já viu isso? É aquele peão, né, que ele sempre foi alguém que estava ali no piso, né? Aí ele é promovido a um posto acima. Ele vira um encarregado, um gerente. O que acontece com ele? Ele já acha que ele pode, né? O ego dele já é colocado ali à prova e por vezes nós somos reprovados nisso. Por quê? Porque é o que o mundo diz, subiu para a cabeça, né? Aquela promoção, aquilo que a pessoa ganhou, subiu para a cabeça dele. Mas a Bíblia fala para nós, aqui mais precisamente na Epístola de Pedro, ele dá uma ordem: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Quando você lê essa mesma versão, na versão internacional, está escrito assim, na João Ferreira de Almeida está: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E mais uma vez o verso 7 diz: lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez você, por vezes, já se sentiu incapaz. Talvez você já deva ter pensado: por que Deus não me responde? Por que eu tenho orado tanto e Deus não me atende? Por que eu tenho buscado e parece que Deus não me ouve? Parece que as coisas não vão acontecer. Eu passo por tanta situação difícil e Deus não me priva de nenhuma delas.
todas elas eu tenho passado, todas elas eu tenho sofrido, todas as mazelas vêm sobre a minha casa, parece que nada dá certo. Esse também era o contexto dos leitores de Pedro. Essa é uma epístola mais pastoral, né, para aquele público de Pedro, e ele fala isso para aquelas pessoas: vocês devem se humilhar diante de Deus. Vocês não devem se engrandecer de nenhuma forma, antes humilhai-vos. Qual é o contexto aqui? Essa epístola, irmão, era para pessoas que estavam passando por provações, estavam passando por perseguições, eram acusações caluniosas, levantes populares. A guarda da época estava constrangendo os cristãos. E todo esse contexto e toda essa situação difícil, Pedro encoraja aqueles irmãos a serem perseverantes. Não se abalem, não se estremeçam, não volte para trás. Como é que vocês vão ter força para passar por tudo isso? Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. De nenhuma forma você deve se cingir de força você mesmo. Porque é isso que o mundo prega. Não, você é forte, você pode. É só você fazer isso, é só você fazer aquilo, é só você estudar. Porque basicamente, irmão, para o mundo, para você ser feliz, você tem que estudar, fazer uma academia e beber água. É assim. Você pode ver a doutrina da filosofia mundana é isso. Se você trabalhar, acordar cedo, treinar e beber água, pronto. É isso? Claro que não. O maior vazio, o maior problema do ser humano está na alma, está no espírito dele. Você pode cumprir todos os protocolos mundanos. Se você não for uma pessoa espiritual, você vai ter problema. Você vai ter problema, irmão. Você pode seguir o protocolo bonitinho. Pode acordar às 5 da manhã, que é o que eles dizem. Acorda às 5 que você acorda na frente de não sei quantos por cento da população. Enquanto eles dormem, você já está produzindo. Você pode fazer isso, não vai adiantar, você não vai obter vitória somente por esforço do próprio braço. Sabe por quê? Porque a glória não é só sua. A glória nunca vai ser do cristão em si. A glória que ele leva, a honra que ele leva, é por conta da glória do nome de Deus. Quando aquele cristão ele é saudável, ele é um cristão ativo, ele é um cristão que suporta as tribulações, qual é a função dele? Entregar toda a glória a Deus. Essa é a contradição do mundo e da igreja. O mundo ele se esforça para trazer glória para o seu próprio nome, para o seu próprio CPF. Nós não. A gente se mata e no fundo, quando você consegue, o que você deve fazer? Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê, irmão? A gente entende que se não for Deus na nossa vida, nós não somos nada. Nós somos derrotados, perdidos, fracos. Essa é a nossa condição e também era a condição desses irmãos aqui de Pedro. Era luta, era aflição, era perseguição, só pelo simples fato de você se declarar um cristão nessa época aqui, você já sofria perseguição, açoite e passava por problemas. Somente por falar, olha, eu sou um cristão. Ah, pronto. Você já ia sentir problema. Declarar ser cristão já era motivo para as retaliações. Apesar disso, deveriam suportar com alegria o sofrimento por causa da fé. E Pedro orienta a ter coragem, paciência, esperança e santidade. Isso é que Pedro diz para eles. Nada além do que aquilo que a Bíblia nos orienta. E que é mais terrível para o ser humano, além de ser humilhado? Alguém arrisca? Está no texto. Esperar. Né? Não é triste? Olha, irmão, você vai ter que se humilhar. Talvez aí você vai falar, irmão, esquece, esse assunto de humilhação. Não, eu já passo muita já. Deixa quieto. Ainda mais quando eu ligo no banco pedindo empréstimo, é uma humilhação atrás da outra. Né? Com o meu CPF eu não financio não uma bicicleta. Já é triste. E qual é a outra que o ser humano detesta? Esperar. Nossa! E o que Pedro fala para aquelas pessoas?
Vocês estão sofrendo? Vocês não vão empunhar espadas, vocês não vão ir lá fazer manifestações, vocês não vão brigar, vocês não vão fazer retaliação contra eles, vocês não vão reagir. A única coisa que vocês devem fazer para obter vitória: humilhai-vos diante da potente mão de Deus. E depois, irmão, eu vou lá orar e vou lá fazer? Não! Você vai esperar que no tempo oportuno Deus te exaltará. Só que isso não é fácil para nós. Isso é algo que faz com que a gente se sinta impotente. Tira da nossa mão todo aquele poder de ação que a gente gosta. Que a gente gosta de resolver, não é assim? A gente gosta de já ir lá, não, que eu já falei, que eu já fiz, que eu já está. Mas com Deus não é assim. Talvez você está aqui na mesma condição desses irmãos, passando por milhões de problemas. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas de família. Você fala, mas Rodrigo, eu não sei como resolver isso. Se humilhe diante de Deus, irmão. Se humilhe diante de Deus. Mas não é aquela humilhação assim, ai Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco. Não. É aquela, Senhor, eu não tenho o que fazer. Eu sou limitado. Nós somos pessoas simples. Nós não temos como obter recurso. Nós não temos sabedoria para resolver tamanho problema. E nós contamos com o Senhor. Se o Senhor não for, acabou para nós. Se o Senhor não ir à frente, nós vamos passar por dificuldade. Tirar, irmão, não é da nossa responsabilidade, mas de cima do nosso nome, a honra que a gente tanto busca para resolver os problemas. É chegar em qualquer situação crendo, se Deus não for, a gente está perdido. Se Deus não ir adiante, acabou para nós. Se Deus não ajudar a gente a atravessar a rua, pronto. E aí eu faço uma análise com você. Nessa hora a gente percebe o quanto a graça de Deus faz muito além do que a gente imagina. Porque por vezes a gente não age com humildade. A gente age com arrogância. A gente faz as coisas procurando os nossos próprios méritos. A gente até ora, fala, ai Senhor, me ajuda a fazer isso, porque eu quero honrar o seu nome, ai, porque eu quero fazer as coisas para a glória do Senhor. Mas lá no fundo, se a gente não vigiar, é como diz a palavra, nós estamos fazendo tudo para o nosso próprio ventre, para o Deus que a gente imaginou na nossa mente. E a gente faz tudo bonito para que no fundo nós sejamos engrandecidos. Nós sejamos aquela luz que vai refletir Deus e não o contrário. Nós não vamos apontar para a luz de Deus que vai refletir alguma coisa em nós, que vai refletir algum aspecto positivo para nós. Primeiro a gente busca o nosso interesse. E a Bíblia diz que aquele que tem o espírito altivo, ele não honra o Senhor. Aquele que anda com o bordão mundano, né? Com o nariz empinado, ele não tem vez com Deus. Ele tem vez com ele mesmo. Ele se preocupa com ele mesmo. Mas nós, a igreja de Deus, ela deve se manter firme na onde? Na graça de Deus. Porque uma hora, irmão, ainda que nós não tomemos a decisão de nos humilhar hoje, uma hora Deus vai nos encontrar no meio desse caminho. E esse é o motivo pelo qual muitos de nós sermos expostos, sermos colocados na vitrine de Deus, porque não buscamos a humilhação. Nós buscamos a honra. E quando nós buscamos a honra, quando nós erramos, nós somos expostos. Mas aquele que busca Deus, ele já sabe da sua condição, ele já sabe da sua condição de pecador, de miserável, e ele não se ofende de chegar diante de Deus e falar, Senhor, tudo que eu tenho é porque o Senhor deu. Tudo que eu tenho é graça do Senhor.
Eu não tenho nada nessa vida que não for o Senhor que tenha dado, que não seja o Senhor que tenha dado. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho capacidade. Se o Senhor não der graça, acabou para nós. Então ele anda com o Espírito, totalmente convencido de que ele vive pela graça de Deus. Pedro vai dizer isso no verso 12, do mesmo capítulo 5. Ele diz que com a ajuda de Silvano, a quem considero o irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando. A gente só testemunha de algo que a gente participa ou ouviu. Que esta é a verdadeira graça de Deus. Portanto, mantenham-se firmes na graça de Deus. Você está passando, irmão, para aquele momento de turbulência, aquele momento de dúvida, aquele momento que talvez você está pensando, será que realmente compensa servir a Deus? Só tem uma resposta para você: mantenha-se firme na graça. Não existe fórmula mágica, não existe uma palavra, olha, irmão, é isso. Não, porque na graça de Deus nós temos formas infinitas de Deus se mostrar para nós. Na graça de Deus nós temos formas infinitas de Deus resolver aquele problema que a gente tanto ora e tanto pede. Quando a gente se fortalece na graça de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu me humilho diante de Ti, porque eu sei que do Senhor provém um rio de provisões. Do Senhor vem a causa de eu não ser consumido. Do Senhor vem a causa pela qual eu abro os meus olhos todos os dias. Paulo também escreve isso para Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 2, verso 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque as situações difíceis, elas vão vir, irmão. Elas vão chegar. Um dia nós vamos estar no momento do choro, no momento da aflição. E na onde é que você vai se apegar? Na sua força? Isso é um caminho direto para a derrota. Você quer ver, irmão, como é que a gente é tão pequeno? Espera dar uma dor de cabeça no ser. Também não é que nós que é homem que é mais assim também. Uma dorzinha de cabeça. Irmão, a gente já vai morrer. Né? É um caos. As irmãs é um pouquinho mais... O negócio é um pouco mais embaixo, né? Um pouco mais complicado. Tem que bater um pouquinho mais forte para vocês sentir. Mas uma hora você se sente como aquela pessoa assim... Hoje é só por Deus. E é nesse dia que Deus te fortalece. Porque quando for só por Deus, é o dia que você tem vitória. Porque quando for por você mesmo, aí vai ser mais um dia comum. Vai ser mais um dia comum. Um dia que você vai fazer suas coisas, talvez tranquilamente. Você não vai ver graça de Deus naquele dia. Por quê? Porque você está firmado em você. Você está firmado em fazer a sua vontade. Então, mesmo que Deus faça grandes coisas, você não vai perceber. Por quê? Porque você está inteiro na jogada. Você está inteiro na situação. Você está com seus dois pés bem planados. Você está vendo. Seu barco não está balançando. Você não está andando sobre uma superfície aquática como Pedro, né? Você não está andando sobre o mar para ver Deus, para ver Jesus te chamar e você caminhar sobre as águas, totalmente fora da física, né? Você caminhar numa situação dessa. Por quê? Porque você está dentro do seu barco. Você está cheio do seu ego, você está jogando no seu time, no seu campo, no seu estádio. Agora, quando o jogo é em outra casa, quando o jogo é em outro campo, quando você não conhece o seu adversário, quando você não sabe como você vai ser recebido, aí o que você faz? Senhor, vai comigo porque eu não sei o que tem lá. Não é assim? Vai comigo porque eu não sei quem eu vou encontrar. Mas quando o cenário já é favorável, a gente esquece de depender da graça de Deus. E é nesse momento que a gente cai. A Bíblia diz que se a gente soubesse que dia viria o ladrão, a gente ficaria atento. A gente ficaria vigilante. Então é nesse momento, irmão, que eu peço para você. Se você tem medo de cair da graça de Deus, se você tem medo de não obter vitória sobre as dificuldades que enfrenta, tenha em mente, tenha diante dos seus olhos um versículo, um emblema, um caminho. Dependa da graça de Deus. Mantenha-se firme na graça
de Deus. Em nenhum momento ache que você consegue as coisas pelo seu esforço. Em nenhum momento coloque entre você e Deus o seu ego, a sua inteligência, a sua sabedoria, sua faculdade, o seu emprego. Em nenhuma hora faça isso, porque é nesse dia que você cai. O dia que você colocar algo acima de Deus, é nesse dia que você cai. Quando nós colocamos a fé na graça, quando nós nos fortificamos em saber que Deus concede graça a nós, e essa graça é suficiente para que a gente viva e suporte as tribulações, essa graça é suficiente, mas a graça ela não vai coabitar junto com o nosso ego, porque é um presente, irmão. A gente, por tabela, a gente não gosta de receber as coisas, a gente se sente bem, mas a gente gosta mais de dar o presente para o outro, porque tem aquela ideia do mérito, tem aquela ideia de olha o que eu estou fazendo por você. Mas quando a gente dissipa isso e recebe o presente de Deus, que é a graça de Deus, o livro de João capítulo 1, verso 14 diz que a graça de Deus, ela anda junto com Jesus Cristo. Olha só o que diz o texto: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós andamos com Jesus, ou quando Jesus anda com você, anda dentro do seu coração, você recebe a graça de Deus para suportar as aflições, para suportar as dificuldades, para se fortalecer a cada dia, e você tem força para chegar diante de Deus e falar aquilo que Paulo diz: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Isso faz com que a gente consiga nos despojar do nosso velho homem e viver a nova criatura. Nos despojar daquilo que nos aflige, daquilo que maltrata o ser humano carnal, que é de nenhuma maneira ser humilhado, de nenhuma maneira se sentir rebaixado. A gente veste essa justiça da humilhação e fala: Senhor, quem sou eu para querer ser alguma coisa? Quem sou eu para querer achar que consigo algo pelos meus próprios méritos? E você consegue sobreviver, irmão, a esse tempo de escassez de resposta. Quando você se humilha diante de Deus, cheio da graça de Deus, você consegue sobreviver ao tempo que Deus não responde, ao tempo que Deus se cala. Porque ainda que Ele esteja calado, ainda que você não veja, ainda que você está ali se humilhando, implorando para que Deus te responda, você tem e vive sobre uma promessa a partir desse momento. Mas antes vem a humilhação. Depois que você se humilha, você tem uma promessa. Qual é a promessa? Que Deus vai te exaltar. Você crê nisso? Amém. Primeiro você se humilha, você se desmonta diante de Deus, você se desfalece diante de Deus, e você depois pode viver esperando uma promessa de Deus. Qual? A exaltação. Quando você se dispõe a se humilhar, Deus se dispõe a te exaltar. Esse momento de humilhação, ele deve vir principalmente diante do momento difícil. No momento de dificuldade, não é a hora de se retrair, de puxar para você a obrigação, de puxar para você a responsabilidade. Não, irmão, eu resolvo. Deixa que eu faço, deixa que eu vou lá, deixa que eu faço isso, deixa que eu vou chegar lá e vou resolver. Não, é diante de Deus que você vai resolver. É diante de Deus que você vai conseguir força. É diante de Deus que você vai se munir de graça para vencer essas dificuldades. É diante de Deus. É se humilhando diante daquele que pode fazer com que a sua fraqueza se torne força. Fazer com que esse momento de dificuldade seja um caminho até a terra prometida. Mas sempre vai haver uma humilhação e um tempo. Uma humilhação e um tempo. Enquanto nós não nos humilharmos, o tempo vai se esticando.
Enquanto a gente não se esvaziar do nosso eu, a glória não vai descer. Irmão, por quê? Porque se nós fizermos pela força do nosso braço, a glória vai ser nossa. Se a gente fizer pela nossa esperteza, a glória será do nosso CPF, do nosso ego, do nosso nome. Mas quando Deus entra para resolver, para exaltar o nosso nome, é o nome dele que é glorificado. Quando Deus vem e responde a sua oração, é o nome dele que é glorificado. Porque você vai saber, eu não tinha como resolver isso. Eu não tinha como fazer isso. Foi Deus purinho, foi Cristo purinho que demonstrou graça por mim e entrou na minha causa. É quando você diz, Deus entrou na batalha e me deu vitória. Deus entrou nessa guerra e batalhou ela por mim, pelejou ela por mim e entregou a vitória na minha mão, porque eu fui suficientemente humilhado. Eu me dispus a me humilhar para que Deus pudesse me exaltar. Amém, irmãos? O livro de Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7, e também o versículo 10, fala a mesma coisa. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Quando você está sujeito à palavra de Deus, quando você está sujeito à graça de Deus, irmãos, você tem força para sobreviver até as astutas ciladas de Satanás. Você tem força para sobreviver e passar pelos flagelos que o inimigo coloca na sua frente, quando você está cheio da graça de Deus. Agora você percebe que quantos dos cristãos de hoje, um dia ele chega totalmente destruído, irmão, acabado, humilhado, casamento ruim, financeiro ruim, família ruim, emprego não tem, destruído, irmão, acabado. E ele vai e fala, ô irmão, vamos orar, vamos fazer isso, ora por mim. E ele é uma pessoa, você vê que ele está desarmado, ele não tem da onde tirar algo para exaltar o ego dele. Ele é um simples ser humano ali, dependente de Deus. E Deus vai, e Deus levanta, e Deus resolve uma coisa, Deus resolve outra. Daqui a pouco, irmão, essa pessoa começa a ver que Deus está operando. E ao invés dele se manter na condição de humilhação, na condição de servo humilde, na condição de uma pessoa que um dia não teve nada, e se tem alguma coisa hoje foi porque Deus teve misericórdia, ele começa a fazer com que aquela bênção tome o coração dele. Ele permite com que aquele movimento de Deus a favor dele preencha o coração dele de forma que o ego dele começa a exaltar. Ele já não é mais aquele mesmo irmão. Ele já não é mais a mesma pessoa que senta no chão para conversar, que faz algo ali para coisa simples já não serve para ele. Um passeio simples já não adianta para ele. Um simples caminhar na praça já não adianta mais. Tem que ser somente coisas que elevem. Uma foto mais simples não adianta. Tem que ser sempre coisa grande. Ele só participa de evento grande. Irmão, cristão verdadeiro, genuíno, ele participa de qualquer coisa, irmão. Ele participa de qualquer coisa. Ele come qualquer coisa. Ele senta em qualquer lugar. Eu não estou falando em qualquer ambiente, mas ele participa com qualquer tipo de pessoa. Aonde ele vê graça de Deus, aonde é um ambiente que a Bíblia ampara que ele participe, ali ele está. Ali ele participa. Ah, mas ele tem muito dinheiro. Ah, mas ele está ali sentadinho no chão. Não tem lugar para ele sentar? Ele senta onde tem. Ele não procura os primeiros lugares, porque ele sabe que aquele que é soberbo, Deus resiste. Mas aquele que é humilde, Deus dá graça. Amém? Deus dá graça. Por isso você vai ver muita gente, irmão, crescendo, evoluindo, avançando. E daqui a pouco, ó, ladeira abaixo. Ah, mas o que aconteceu com o irmão? Pode ver, irmão, a maioria.
deixou de depender da graça de Deus e começou a viver pelo seu próprio ego. Deixou de viver de maneira de humildade diante de Deus para viver segundo a sua própria inteligência, a sua própria força, a sua própria coragem, e isso fez com que ele caísse. O texto de Tiago diz: não seja assim, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmão, se humilhe antes que Deus quebre as suas pernas. Incline esse nariz antes que Deus incline. Abaixe essa crista antes que Deus abaixe. O verso 10 do capítulo 4 de Tiago: humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. A mesma instrução que Pedro dá. Tá difícil, irmão? Tá complicado? Você não está conseguindo ver resultado diante disso? Humilha-se diante de Deus e aguarda. Ah, irmão, mas é difícil. Mas é a única maneira de você vencer, irmão. É a única, não tem outra. Dependa da graça de Deus. A definição de humilhai-vos, que muitas vezes foge do que a gente imagina. Você só imagina alguém falando mal de você sendo colocado para baixo. Mas humilhai-vos diante desse texto tem a definição de ser totalmente dependente do Senhor. É você olhar para si e falar: meu Deus, eu não sou ninguém, e não mesmo. Eu não tenho força nenhuma, eu não sou nada, e não mesmo. É essa humilhação que Deus quer que você tenha. Eu não tenho força para nada, e não tem. Quando você sente assim, você está totalmente humilhado diante de Deus, com o entendimento do Senhor de ser o seguinte: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. E aí você é forte. Porque quando você consegue ainda acreditar força a você, você é fraco. Agora, quando nós acreditamos toda a força ao Senhor, você está no texto que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor faz com que a gente se sinta alegre. E a definição ainda segue dizendo que é dispensando confiança em si mesmo, tirando o nosso autogoverno, tirando a nossa alta-consciência. E isso é realmente se humilhar diante de Deus, esvaziando o ego carnal. Isso exalta o Senhor como nosso tudo e em tudo, e estimula o presente da plenitude de Deus em nós. Se você quiser andar, irmão, de forma vigorosa nessa terra, se você quiser ver a plenitude de Deus na sua vida, se humilha. Se humilha. Sabe o pecado que a gente não vence? Se humilha diante de Deus. Fala: Senhor, realmente eu sou fraco, Senhor. Eu não consigo vencer por mim mesmo. Eu não consigo avançar um passo por mim mesmo. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. E aí você vai ver Deus te exaltar. Deus vai conceder graça a você. Porque você reconhece que sem Ele, você nada pode fazer. Amém? Humilhação. Tirar toda a dependência de alguém, de uma instituição, de uma condição, e colocar ela totalmente voltada ao Senhor. E esperar. Esperar. Espera Deus levantar. Espera Deus agir. Espera Deus chegar. João 15,5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. A definição da palavra tempo, que é o do texto que nós lemos lá, e a seu tempo vos exalte, ela é ainda mais triste para nós, irmão. Poderia ser a palavra cronos, que leva o nosso tempo de relógio, tempo cronológico, mas o verbo traduzido ali é o kairos. E esse tempo kairos, ele é terrível para nós. É o tempo de Deus. O tempo da espera de Deus. O tempo que Deus vai demarcar no seu relógio para vir até nós. E nós não sabemos qual é. Você não sabe que dia Deus vai vir. Você não sabe em qual momento Deus vai se levantar para julgar a sua causa. Você sabe que Ele vem.
Mas você não sabe quando. Você só sabe e tem a certeza que ele te prometeu. Se você se humilhar, eu vou te exaltar. Se você me colocar em primeiro lugar, eu te levanto. Mas esse tempo, nós não sabemos. É o Kairos. É o tempo oportuno de Deus. A definição de Kairos é estação adequada, oportunidade, ocasião, tempo, referindo-se a coisas chegando ao auge para tirar o máximo proveito delas. Irmão, quando você estiver na humilhação, vai doer tanto em você, você vai ver as coisas descarrilhando. Você vai ver as coisas, você vai estar orando e elas vão estar indo de mal a pior. Você vai estar orando e parece que Deus não vai estar te ouvindo. Você vai se sentir fraco. Você vai se sentir impotente. Você não vai ter força. Você vai falar, mas peraí, eu estou olhando e as coisas estão piorando. Eu estou orando, eu estou me humilhando e parece que Deus não está vindo. É porque Deus está esperando chegar no auge. O auge do momento. O auge da dor. O auge do sofrimento. Para que, irmão? Deus tem prazer nisso? Não. É porque nesse auge, Deus tira o máximo proveito da situação. É no auge de Deus. É quando a coisa está para ir, para acabar, Deus chega e resolve. Se não é assim, quem é que vive uma vida onde as coisas nem acontecem e Deus já está fazendo? É difícil, irmão. Geralmente é quando as coisas já estão explodindo nas nossas costas. Você está vendo o leão rugindo aqui. É a hora que Deus aparece. Você está vendo as coisas descarrilhando. Quando tem aquela última xícara de arroz, você fala, vai acabar. Meu Deus do céu, de onde que eu vou tirar um pacote de arroz agora? É onde que Deus chega com a provisão. Quando falta o último centavo, quando está para acabar o último centavo, Deus chega com a provisão. É no auge da dor. Quando está lá na UTI, é que Deus chega e levanta, e restaura, e vai fazendo. Porque é o tempo adequado, é o momento certo que Deus age. Pedro estava andando sobre as águas. Jesus não chegou lá e falou, não, Pedro, já sai da água que não. Vai indo, Pedro. Pode vir. Pedro está afundando, está afundando, está afundando. Quando está no auge, no momento de afundar, Jesus pega Pedro pela mão e tira ele da água. Mas vai chegar o momento da dor, da humilhação, do sofrimento. Mas uma coisa você pode ter certeza, a exaltação vai chegar. O momento de Deus honrar a sua fé, ela chega, irmão. Ela chega. Mateus capítulo 23, verso de número 12, diz, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Esse texto ele é lido, é confundido e é compartilhado de maneira errada. Não é aquele que é humilhado, aquele que for humilhado, não. É aquele que a si mesmo se vestir de humildade. É aquele que a si mesmo se vestir de humilhação. Esse tal será exaltado. Aí as pessoas se ofendem com nada, com qualquer coisa. A gente é muito pior do que o que as pessoas dizem, né? Ai, porque falou mal de mim, porque não sei o quê, ai, porque isso. Irmão, a gente é muito pior. A gente carrega coisa muito pior que as pessoas nem sabem. Se alguém falar mal de você, chama ela e fala, vem aqui que eu vou contar um negocinho pior pra você. Chega aqui. Você tá achando que isso é muito? Senta aqui que eu vou contar um podre pra você mesmo. Porque sempre tem, irmão. Sempre tem um erro maior, sempre tem uma aflição maior, mas todo aquele que chegar diante do Senhor com um ato de humilhação de si mesmo, esse será exaltado. Amém? Aquele que se chegar diante do Senhor com um sentimento de alegria e falar, Senhor, eu sei que eu não sou ninguém. Esse aí encontrou o ponto para falar com Deus. Esse encontrou o caminho. Esse encontrou a humildade. Esse soube chegar diante de Deus como aquele pobre pecador diante de um publicano junto com ele. O publicano chegou para a oração e disse, Senhor, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo.
enquanto que o pobre pecador, lá do fundo, nem mesmo sentiu confiança de elevar os olhos. Diz o quê? Senhor, tem compaixão de mim, pecador. É a humildade, irmão, é a humilhação. É saber que diante desse mundo, o mais alto que a gente pode chegar é aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Você quer ser um homem exaltado nessa terra? Viva aos pés do Senhor. Você vai ver a honra que você vai ter, a glória do Senhor, amém? Mas receba aquilo que Deus tem para você, como? Vivendo aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor, debruçado aos pés do Senhor. Enquanto você estiver lá, se humilhando, Deus está honrando você nessa terra. Enquanto você estiver lá, de forma humilde, buscando a Deus, tentando agradar o Senhor de toda a sua força, Deus vai estar honrando você nessa terra. Porque é promessa dele. Se você se humilhar, ele vai te exaltar. Mas se você se exaltar, Deus vai te humilhar. Se você achar que você é o forte, que você é o bom, que você resolve, Deus vai te jogar ao chão. Todo cristão de respeito, ele deve ter em mente que se andar humildemente diante de Deus, verá cada vez mais as bênçãos de Deus. Enquanto, se nos exaltarmos, o próximo passo será a ruína. A Bíblia fala sobre isso. Aquele que se exalta, aquele que é soberbo, aquele que anda com um olhar altivo, o próximo passo é a ruína. A soberba precede a queda. Se você quiser andar, irmão, com o Senhor, se você quiser ver Deus abrindo seus caminhos, se você quiser ver a maneira sobrenatural de Deus agir, dependa da graça de Deus. Quantos e quantos pregadores surgem do nada? Começam a pregar, começam a ir, começam a avançar, daqui a pouco você olha, cadê o fulano? Caiu. Quando os irmãos começam bem na caminhada, vão indo, vão avançando, daqui a pouco, cadê? Caiu. Porque tudo na vida, irmão, para nós que somos crentes, depende do Senhor. Depende do Senhor. E a única maneira de a gente não cair é depender da graça de Deus. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Essa palavra ela foi breve, ela foi direta, mas é que para você ter a consciência na sua vida de que tudo que você tem, tudo que Deus debruçou sobre a sua vida até hoje, até esse momento, foi por graça. Foi por graça, irmão. Quantas coisas de você tem hoje que você talvez nunca pediu para Deus, que você nunca pediu, você nunca clamou, você nunca gastou tempo orando, pedindo, e Deus fez. E Deus te deu saúde, Deus te deu graça, Deus te deu família, Deus te deu emprego, Deus te manteve até aqui. E nós, sem nos humilhar, sem ter esse sentimento no nosso coração, Deus já fez tudo isso. Olha o que o texto fala para nós. E você vai agir dessa forma, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quem é que pode falar que não? Ainda que nós estejamos, que fiquemos às vezes meio chateadinho, meio burrado para um lado para o outro, mas se a gente for olhar bem mesmo, você fala, nossa, peraí, deixa eu alinhar direito aqui, eu não merecia nada, eu não tenho direito de nada. Se eu tenho alguma coisa foi porque Deus foi gracioso comigo. Mas existe uma maneira, irmão, da gente receber muito mais do Senhor, é andando de humilhação, é andando no caminho da humildade, é não ficar se engalhando com coisa grande, é não querer ficar achando que é muita coisa, é não querer, querer viver sem, tendo o mundo todo à nossa disposição, mas se contentar em ser servo de Deus, em se contentar, em saber que a nossa maior alegria é servir a Deus. Ah, mas você pode ser muita coisa lá fora, mas ser muita coisa lá fora envolve encher o meu ego, isso vai fazer com que Deus me jogue ao chão. Mas ser, talvez diante do mundo, pouca coisa, pouco nome, pouca representatividade, mas diante de Deus, isso é exaltação, isso é graça, isso Deus nos honra. Por quê? Porque nós estamos vivendo no caminho que Deus trilhou para nós, o caminho da graça,
o caminho da humildade, e esse caminho agrada ao Senhor, e Ele nos exalta, e nós vemos graça, e nós vemos Deus agir naquele tempo oportuno, onde o mundo recorre ao desespero de droga, de bebida, de não ter para onde correr. No tempo oportuno, quando as coisas ficarem ruins para nós, Deus se levanta e exalta o seu servo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar no nome de Jesus, Pai querido. Nós agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha tocar a cada coração nessa noite, Pai. Como é difícil, meu Deus, a gente se humilhar de forma verdadeira, de forma genuína, de forma que o Senhor acha verdade na nossa adoração, na nossa humilhação. Como é difícil, Senhor. Geralmente a gente se humilha de uma forma só superficial, mas o nosso coração ainda está cheio de ego. A gente está cheio de nós mesmos. O nosso coração ainda está cheio da nossa força, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso fazer. Mas nos ajuda, Senhor, a achar esse ponto de humilhação verdadeira. Esse ponto onde nós fazemos tudo ao nosso ponto, tudo que está à nossa disposição, mas sabendo que tudo vai depender do Senhor. Tudo vai depender se o Senhor permitir, se o Senhor for junto, se o Senhor abrir os caminhos, as coisas vão acontecer. E quando acontecer, Pai, nenhum momento essa glória deve ser revertida a nós. Em nenhum momento essa glória deve estar sobre nós, mas tudo sendo depositada na conta do Senhor. Tudo sendo depositado na glória do nome do Senhor. Pai, é o que nós te pedimos. Que nessa noite o Senhor nos conscientize. O Senhor mude a nossa mente. Mude a mente para que mude os hábitos, Senhor. Mude a nossa mente para que mude as nossas atitudes. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. E as palmas ao nome do Senhor. Amém.